É nosso convidado António Bento Gonçalves, professor do Departamento de Geografia da Universidade do Minho. Muito bom dia, obrigado por estares connosco. Olhemos então, algumas destas medidas já são conhecidas por parte do Governo, relativamente às florestas. Que lhe parece, assim, numa primeira análise, esta questão do Banco Público de Terras? Antes de mais, gostaria de dizer que é imprescindível realmente fazer alguma coisa, porque nós desde 1901, para muito que espante as pessoas lá em casa, desde 1901 que temos estado a arranjar, passa a expressão, lenha para nos queimarmos. Temos estado a investir só numa espécie, inicialmente só no pinheiro, hoje em dia basicamente no eucalipto, e portanto e com o despovoamento do interior e com o envelhecimento do interior estamos a arranjar áreas com grande carga de combustível e portanto depois temos estas situações que, por muito bom que fosse o combate, aí não vou entrar por essa área porque não é a minha especialidade, mas por muito bom que seja o combate, vamos ter sempre falhas, como aconteceram agora em Pedrógão. Obviamente é preciso fazer alguma coisa porque temos sido ser muito reativos e não proativos. E pela primeira vez está-se a tentar ser proativo. É evidente que há muito para melhorar e, portanto, de uma maneira geral, é importante. Agora vamos ver como é que isso se vai implementar no terreno. Ora, há estas medidas e falávamos deste Banco Público de Terras que vem a arrendar à força os terrenos abandonados e gerir também parcelas sem dono conhecido. E esse é um dos grandes problemas da ordenação do território, tem a ver com esse terreno que está ao abandono e que vai crescendo mato e crescendo todo tipo de espécies e depois é muito difícil controlar incêndios nessas áreas. Mais do que mato, até os próprios povoamentos vão crescendo, mas sem uma gestão florestal, que é o grande problema. Nós podemos e devemos ter floresta, porque neste momento, tal como dizia na peça anterior, boa parte destes territórios não tem outra rentabilidade se não for a floresta. E, portanto, temos que continuar a apostar na floresta. Agora temos que apostar com pés e cabeça, gerindo. Tudo isto só tem um problema. Se até agora não era gerido, e as áreas do Estado são muito mal geridas, não são só os privados. Nós, cerca de 78% da nossa área florestal é do pequeno privado. E está muito mal gerida, porque a maior parte das pessoas tem as propriedades na Pampilhosa de Serra, em Pedrógão, em Figueiró dos Vinhos, mas mora em Coimbra, em Lisboa, no Porto. Mas o Estado também não é bom exemplo. E isso é que é o grande problema, é como é que vai ser esta gestão destas propriedades que vão ser depois transferidas para o Banco de Terras. Uma das hipóteses é ser arrendados a jovens agricultores, mas onde é que eles estão? Portanto, isso é muito importante. Saber quem é que vai gerir, como é que vai gerir. Que tipos de incentivos também se dá? E depois, outro problema que sempre se falou, há décadas que se fala disso em Portugal, a questão do cadastro. Agora, esta nova legislação vai implementar um cadastro simplificado para rapidamente sabermos a quem é que pertencem as propriedades, porque sem saber a quem é que pertencem as propriedades não podemos intervir nessas propriedades. Mas o cadastro, por muito simplificado que seja, vai demorar muito tempo e não vai ser tão fácil como parece. Posso lhe dar o exemplo. A Câmara Municipal de Guimarães, pioneira neste aspecto, decidiu cadastrar o Monte da Penha, que tem cerca de 700 hectares. Demorou 6 meses a cadastrar e só se conseguiu cadastrar 75% da área. Ora, isto aplicado a todo o território vai demorar muito tempo. Em termos de escala, isto pode ser, e depois com uma série de problemas, a conflituar os limites de algumas propriedades. Portanto, isto não é tão pacífico como possa parecer. Mas é algo que deve ser feito, apesar de É imprescindível ser feito. Se não se fizer, não há a mínima hipótese. Mas permite só comentar ali um bocadinho algumas das declarações anteriores. Estava-se a dizer que a única hipótese de rentabilizar é o eucalipto e o pinheiro e, de alguma maneira, com os atuais modelos económicos, realmente não há grande hipótese de rentabilizar aqueles territórios de outra maneira, porque são territórios que estão à margem das grandes dinâmicas de desenvolvimento do país, que passam sobretudo pelo litoral. Mas o problema é que podemos estar aqui a brincar com a galinha dos ovos de ouro. Porquê? Vamos apostar nos eucaliptos e daqui a algumas décadas aqueles terrenos estão completamente inférteis. E depois o que é que se vai fazer daqueles terrenos? Por exemplo, uma medida que ninguém falou agora, tivemos estes incêndios com uma intensidade elevadíssima, com uma severidade elevada, ainda não se falou o que é que vai acontecer, por exemplo, ao solo. Assim que vier as primeiras chuvadas, e nós temos este clima, que todos os portugueses conhecem, muito calor e seca agora nos meses de verão, quando chega o outono temos aquelas chuvadas intensas. Boa parte dos nutrientes daqueles solos ficam nas cinzas. Assim que vierem as chuvas, vão ser arrastados para os rios, para os ribeiros e vão empobrecer os solos. Vamos apostar outra vez no pinheiro, no eucalipto, e não há muitas alternativas, como dizia o ex-primeiro-ministro, embora haja alternativas, mas vamos empobrecendo cada vez mais os solos e daqui a uns anos arriscamos-nos a que todo o interior nem para eucalipto sirva. E depois o que é que fazemos?
Esta ideia de se passar boa parte do eucalipto do interior para o litoral, onde há mais pessoas, onde o negócio pode decorrer de outra forma. Fala-se também, no fim, da liberalização do eucalipto. São boas medidas, na sua opinião? São medidas imprescindíveis, porque aquilo que se devia fazer num bom ordenamento do território era adequar os usos às potencialidades dos territórios. Ver, este território tem potencialidade para isto, vamos então pôr e quais as vulnerabilidades que temos. Porque se pensarmos um bocadinho, o risco de incêndio florestal provavelmente é o único risco em Portugal que tem aumentado exponencialmente ao contrário dos outros. Se virmos, por exemplo, o risco de cheia, em 1969, no Val do Jamor, perto de Lisboa, morreram cerca de 500 pessoas, números oficiais. A realidade chegou quase aos 1000, números não oficiais, mas que, na altura, foram veiculados. Em cheias semelhantes ou até mais intensas, depois, agora nos anos, já no século XXI, só morreram 2 pessoas. Nesta mesma área, onde agora morreram 64 pessoas, um incêndio muito parecido em 61 tinham morrido 2 pessoas. E, portanto, agora morreram 64. Portanto, estamos a aumentar exponencialmente o risco de incêndio. E, portanto, tem que se fazer toda uma série de medidas que passarão. Vamos ver agora este pacote legislativo, que em princípio será aprovado dia 19 de julho, o que é que vai resultar, mas sobretudo a implementação destes. Se vamos transferir também esses problemas para o litoral, neste momento nós já temos a maior parte das ignições são no litoral. Mas é evidente, como temos mais pessoas, a vigilância é melhor, a detecção é mais rápida, a primeira intervenção é mais rápida e consegue-se apagar. Mas será que queremos mais fogos às portas do Porto, de Gaia, de Braga, de Guimarães, a queimar-nos estas zonas de interface em que cada vez mais as casas estão a ir para a floresta e temos esta área bastante complexa em termos de combate, que é as casas no meio da floresta? Há também outros problemas, para além do ordenamento do território, da desertificação do interior do país, há também problemas, provavelmente, culturais, ou seja, as pessoas também não limpam as próprias matas. Acha que poderia surgir, por exemplo, nas escolas, algum tipo de educação florestal para que as crianças ou uma nova geração cresça a olhar de forma diferente para a floresta? Eu acho que temos 2 grandes soluções para o país. Mas ambas demoram muito tempo, demoram pelo menos 20 anos a dar frutos concretos, que é o ordenamento do território, e dentro do ordenamento do território o ordenamento florestal, para depois permitir a gestão florestal, e a educação dos mais jovens, que dará frutos daqui a 20 anos, a sensibilização dos intervenientes na floresta e a formação de quem combate, de quem gera, de quem é proprietário, porque senão não temos hipótese nenhuma. Porque a questão da limpeza é muito difícil, porque eu não posso pedir a um proprietário que tenha 80 anos e que não tem dinheiro que limpe os 2 hectares que ele tem. Ele não tem rendimentos para isso, é completamente impossível. Portanto, tem que se ver numa perspectiva, como se falava há bocadinho das GIFs, das zonas de intervenção florestal, associando as pessoas, dando dimensão à nossa propriedade, porque 78% das propriedades em Portugal têm menos que 3 hectares. Passo o exagero, as pessoas não têm rendimento suficiente para comprar uma motosserra, quanto mais para limpar toda aquela área. E depois o risco de incêndio é tão elevado que eu estou a investir 1.000, 2.000, 3.000 euros e para o ano queimo todo o meu investimento. E, portanto, só daí a 30 anos, se for pinheiro, ou daqui a 12, 13 anos, se for eucalipto, é que posso reaver esse dinheiro. Portanto, o risco é demasiado elevado. Portanto, tem que se criar condições de associar efetivamente as pessoas, de gerir isto de uma forma sustentável, mas de forma proativa, porque todos os anos Portugal acorda para a questão dos incêndios como se fosse a primeira vez que temos incêndios. Parece que nos esquecemos que o ano passado estávamos todos a chorar a Madeira, os 4 mortos na Madeira, um no continente, em 2013 os mortos no Caramulo, em Trás-os-Montes, em 2002 os 22 mortos, e todos os anos acordamos como se fosse a primeira vez e ficamos todos admirados como é que isto pode acontecer, e todos os anos se dão as mesmas soluções e, infelizmente, andamos todos os anos a lamentar a não implementação das soluções. António Bento Gonçalves, muito obrigado por ter vindo. Eu é que agradeço a oportunidade. Obrigado. Bom dia.